Bom dia com Jesus. Nós temos algumas perguntas. Essa aqui eu não tive tempo de pegar a referência do irmão Brana sobre o assunto. Procurando-se que diz aquela escritura que diz: crês no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Quero saber se os familiares da noiva serão salvos, não no rapto, mas na salvação comum. E a noiva vai requerer quem são. São em Atos dos Apóstolos, capítulo 30, capítulo 16, verso 31, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Passa esse carro. Agora, resumindo aqui, o assunto que eu não tive tempo de pegar a resposta do irmão Brana, tem perguntas e respostas sobre isso. Em Gênesis capítulo 7, eu relacionei aqui, verso 1, Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Entra tu e toda a tua casa. Então o irmão Brana disse: se crer, se entrar, se um dos filhos de Noé não entrasse, teria morrido, afogado com todo mundo. E mesmo tendo um lá que daria origem novamente à semente da perdição, mas ele entrou, estava lá dentro, então foi salvo na grande tribulação. Então o profeta, eu não me lembro se ele faz referência disso aqui, parece que faz, mas ele diz: se crerem, né? Se crerem, se vierem a crer. A questão, o irmão ou a irmã demonstra aqui que ela crê na palavra falada. Isso é muito importante. O que eu achei mais importante da pergunta é que você crê na palavra falada. É o que eu achei mais importante. Que você crê na palavra falada. Agora, aquele caso lá dos filhos da irmã Hat Muser, não serve propriamente assim para estabelecer uma doutrina. Nós não temos como doutrina, não é? Eu acredito que os que hão de ser requeridos, que hão de ser salvos, estes serão requeridos. É importante notarmos que aquele período de Mateus 25 não se relaciona com a noiva. Pode ser aplicado, separação, a salvação comum, que lá se refere aos que foram bons para os judeus. O profeta mostra isso porque esse quadro de Mateus 24, essas profecias estão plenamente relacionadas com selos. Casaram direitinho com selos. Mas Mateus 25 não tem nada a ver com a noiva. Aquilo lá está relacionado com os judeus. Mateus 25 já sai, é como o quarto selo. Depois do quarto selo não tem nada a ver com a noiva. Quinto e sexto selo é com os judeus. Então, Mateus 25 está dentro daquele quadro do quinto e sexto selo. É bom até que os evangelistas, os obreiros, observem isso, porque é simples, é muito claro. O irmão Brana é muito claro nesse sentido, né? Então, como o quinto e o sexto selo não tem nada a ver com a noiva, Mateus 25 também não tem nada a ver com a noiva.
E há, sim, um requerimento, eu creio, pela palavra falada. Então, na sua pergunta, eu achei mais importante que você crê na palavra falada, que todos os eleitos creem, né? Agora aqui é o seguinte, ela enquadra essa pergunta aqui, ela enquadra no mistério da piedade, porque são dois mistérios na Bíblia: o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. O mistério da piedade é Deus em Cristo, Deus em carne, né? Deus em Cristo, Cristo na igreja. Então não se pode explicar de uma maneira mental, como não pode ser concebido também mentalmente. Se concebe no Espírito, a unidade de Deus. Nós vamos possivelmente entrar aqui nesse estudo de Éfeso. Então, continua sendo um mistério, a unicidade, a unidade. Sendo que é o mistério da piedade. Enquanto que o mistério da iniquidade tem sua sustentação, seu fundamento nas três pessoas distintas da divindade, chamada assim a Santíssima Trindade, entre aspas, né? Porque é um termo completamente anti-escriturístico. Não é pelo fato de não se encontrar aquele nome na Bíblia, Trindade. Não é por esse fato. É por ele ser originalmente antibíblico e dar sustentação ao mistério da iniquidade, a marca da besta. Não há marca da besta sem essa doutrina na testa, na mente. Há muita gente esperando aí uma coisa mecânica, uma coisa do governo, um número do governo, uma coisa assim. Não tem nada disso. Começa pela marca, a marca na testa. Nós vamos chegar aqui a um ponto muito bom que tivemos sexta-feira passada, que significa muito não viver na sociedade de hoje, estar fora do cosmos, da ordem social. Isso, ainda que não seja tudo, mas significa demais. Quem crê na doutrina da Santíssima Trindade, a marca está na testa dela. O Concílio Mundial de Igreja tem que partir desse princípio, desse fundamento. E vocês não têm como crer, nós não temos como crer nisso. Então é porque isso não está na nossa testa. Não é certo? Agora, se Jesus já tinha o Espírito Santo nele, desde quando estava no ventre de Maria, ou foi depois que ele se batizou? Pois na Bíblia fala, quando ele foi batizado, que dos céus veio uma pomba e desceu sobre ele, e uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo habitou nele. Então a pessoa, o irmão pede: tira-me essa dúvida, pelo que muito lhe agradeço. Está bem. Aí o irmão vai partir também desse princípio, que não sendo três pessoas, são três ofícios. Três ofícios de Deus. O profeta fala a trindade de Deus, por quê? Ora, o termo trindade seria tudo que é trino, trabalhando em uma mesma função. Não é certo? Tudo que é trino. Mas a trindade de Deus é formada por três ofícios, não por três pessoas. Porque mesmo a física, a lei da física mostra que uma unidade composta, ela é imperfeita. Um carro tem, parece que mais de 2.000 peças diferentes. Um carro, um automóvel. Não é isso? O senhor trabalha aqui. Mais de 2.000. Mas, por fim, é um carro. É um carro. Mas ali está uma unidade composta,
composta de 2.000 e tantas peças. Por isso é imperfeita. Pode furar o pneu e a máquina está boa, o tanque está cheio, pode um defeitozinho lá na eletrônica, uma coisa assim, uma pecinha, fica dependendo tudo de uma pecinha, uma coisa e outra. Então, a unidade composta. O casal, quando se casa, forma uma unidade composta. Por isso é que nós não podemos espiritualizar o casamento, mas também não podemos deixar de fora a parte espiritual. Porque o casal só se torna um, de fato, carne de minha carne e ossos de meus ossos, quando são casados realmente. Eles acusaram o irmão Brando de pregar casamento espiritual, mas o irmão Brando não pregou casamento espiritual. A coluna de fogo disse que ninguém pode casar a ninguém aqui na terra. Quem casa é as duas próprias pessoas, a mulher e o homem, através de uma revelação, formando assim uma unidade composta, fisicamente falando, mas se tornam simples, se referindo ao amor ágape. Então, o casamento perfeito, ele é trino. Ele tem a paixão, ele tem o amor filho e ele tem o amor ágape. Nós estudamos aqui, tem a atração física, que é a biológica, tem a psicológica, que então isso é espiritual, porque é aonde o espírito mais trabalha, é na parte psíquica, através dos sentidos, não é? E o ágape, que também não pode ser compreendido, que fica unido, indiferente das imperfeiçes. Independe da velhice, porque ela ficou velha, já não quer mais, porque ele ficou velho, porque ele ficou banguelo, porque ficou careca, ou porque ela já não é aquela, não tem mais a mesma fragrância. Então, o ágape é que faz essa unidade perfeita. Vamos conversar isso assim de uma maneira simples, porque a pergunta é muito boa, ela é sincera e é muito boa. Uma boa pergunta sempre dá uma boa resposta, né? Ela oferece base para uma boa resposta. Sendo que eu não posso responder tudo a contento, e o profeta diz que um homem que tem resposta para tudo, toma cuidado com ele. Agora, 3 ofícios de um só Deus, de unidade simples. Porque a unidade Pai, Filho e Espírito Santo é simples, não é composta. Porque se são 3 pessoas, são 3 personalidades. São 3 cabeças. E Cristo é a cabeça da igreja, Jesus. Aí é muito fácil você pensar em Pai como rei, reinando. Filho como? Vamos ver se você se lembra. Falei isso essa semana no rádio. Quê? Sacerdote, né? Mais simplificado. Como filho é o sacerdote. E como o Espírito Santo? Ilumina, é o profeta, né? Ilumina. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Como Pai ele é rei, como Filho ele é sacerdote, como Espírito Santo ele ilumina. Então ali, ele estava, é Deus Pai sobre nós, o mesmo Deus, Efésios 4. Filho conosco, Espírito Santo em nós. Então são 3 ofícios. A igreja não tem 3 cabeças, 3 pessoas. Quem tem um filho tem também o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este fez o conhecer, porque Deus é Espírito e enche a terra. E como Espírito ele não pode ser visto, por isso
Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí você vai relacionando assim, certo? Então são 3 ofícios, sendo que são 3 ofícios, então o próprio Deus se sujeitou a esses 3 ofícios. Aí que você vê, se ele é nascido de mulher, ele vive como filho, fala como filho, chora, brinca na estrebaria, e é Jeová ali brincando, Jeová. Aí você crê também na onisciência, na onipresença, onipotência de Deus. Onipresença quer dizer que é um que pode estar em todas as partes ao mesmo tempo, dentro d'água como cordeiro, descendo como uma pomba, que não é pessoa, é símbolo do Espírito Santo, sobre ele. Ali eles pregam a 3 pessoas. A pomba não é pessoa, só tinha uma pessoa ali. E Deus pode falar ao mesmo tempo, se manifestar lá ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Ele pode ser leão, ele pode ser ovelha, ele pode ser um ancião de cabelos brancos, representando maturidade. Ele pode ser muitas coisas, lírio dos vales, o arco-íris. Ele pode ser tudo ao mesmo tempo. Ele pode manifestar aqui numa coluna de fogo e estar lá do outro lado da terra ao mesmo tempo em forma de uma pomba. Amém. Essa é a onipresença de Deus. Então aquele espetáculo maravilhoso, impressionante, expressa realmente o quê? A onipresença de Deus, a unidade simples de Deus. Agora ele se sujeitou à carne, Deus em mofe, teofania, quer dizer, manifestação. E como filho ele se sujeitou a todas as circunstâncias de um filho. Fala como filho, age como filho. Billy Graham explicou isso de uma maneira muito clara. Ele disse, olha, um homem ia passando ali, pisou numa formiguinha, e ele ficou com muita pena da formiga, que ficou com as perninhas quebradas. E ele queria restaurar as pernas da formiga e não tinha como. Então ele teve que se diminuir, foi diminuindo, até ele ficou do tamanhozinho da formiga. Então foi como ele pôde trabalhar com a formiga e restaurá-la. Ele disse assim, foi Deus. Quer dizer, o Billy Graham pregou a unicidade. Deus se diminuiu até ficar como homem. Ele fertilizou um óvulo, trouxe ao ventre de Maria, que sem sensação alguma concebeu e deu à luz a Deus, Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Depois Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, Atos 20, com seu próprio sangue. Agora, focalizando bem essa parte, quando Jesus foi batizado ali, era uma manifestação do terceiro ofício de Deus. Ele já nasceu Deus. O seu espírito era Deus, em porção. Em porção. Em porção limitada àquela humana. Portanto, ele teve que crescer, esperar a idade da adoção, recebeu a adoção no Monte da Transfiguração. Aí ele começou o seu ministério. Ele foi batizado. Até pouco tempo atrás, os pentecostais não aceitavam um homem pregar o evangelho sem ser batizado com o Espírito Santo. Eles faziam que o diploma era o batismo do Espírito Santo. Hoje o diploma deles é do seminário. O diploma que eles tinham que ter é que eram batizados com o Espírito Santo. Por isso fizeram o que fizeram. Agora, isso não mudou. É claro que não mudou. Está claro. Jesus Cristo sujeitou todas as circunstâncias, como Deus encarnado, ele se sujeitou à dimensão humana. Então ele veio com a porção. Ele veio com a porção. Aquela porção o levou a cuidar dos negócios do Pai,
Mas ele era uma pessoa que aos olhos dos homens era normal, natural. Pelo contrário, até era filho ilegítimo, entre aspas, para a sociedade. Para a ordem social, Jesus era um ilegítimo, era um bastardo. Por causa da história da mocinha que arrumou um velho para tampar buraco, seu escudo dela, coisa e tal. Porque sempre tem uma história de trás da história. Você se envolve numa história e vai ver, tem dois lados. A história tem uma história. Há sempre um fato, uma realidade de trás daquela cortina. Não é como. Então aquilo correu por todas as nações, por toda a nação, por toda a sinagoga, que ele era um bastardo, porque todas as evidências davam, sim, que ela apareceu grávida. Então aquele velho resolveu a ser o escudo dela, como o profeta disse. Agora, ele se sujeitou sendo humilhado até com o seu nascimento. Socialmente, Jesus teve um nascimento terrível, horrível, socialmente falando. E veja, ele se sujeitou a tudo mesmo. Então ele veio com essa porção. Essa porção é o penhor que a igreja tem. A igreja ainda vai ser batizada com o Espírito Santo. Ela ainda vai ser batizada. Até o penhor do Espírito. Isso significa a pedra de coroa que virá sobre ela. Lá o amor, sobre toda a estatura do varão perfeito, que é são virtudes do próprio Cristo, que ele dá para a igreja oferecer a ele. O mundo não vai receber nada disso. Quem tem que receber, a vida de Abraão foi dedicada a quem? A sua fé, o seu filho e tudo. Então é isso que explica. Eu acho que está satisfatória a resposta. Então, você baseia nos ofícios, e que Jesus se sujeitou, conforme aos Filipenses, capítulo 3, 2, né? Até a morte e morte de cruz. Ele se sujeitou à dimensão. Então, ele foi naquela porção até receber o batismo desse terceiro ofício de Deus, essa terceira manifestação, então a plenitude. Dali então foi que ele começou o seu ministério para terminar lá na cruz. Está bem? Agora ele disse que esse Espírito de verdade que habita convosco, o mundo não conhece, nem pode receber, porque habita convosco, mas o mundo não pode. Estará em vós. Não é? A igreja também recebeu lá no Pentecostes a mesma coisa. Você não viu Jesus soprando sobre ele? Já tinha um Espírito. E daí eu já passo para outra pergunta. É um testemunho de expulsar demônio. Se o demônio volta, a possibilidade de voltar. Bom, eu não sei, nesse caso especificamente, que volta e muitas vezes volta em último estado é pior do que o primeiro. Talvez fosse melhor deixar até do jeito que estava, né? Se não há um preenchimento, vai ser pior. O último estado, quem disse, foi Jesus. E os discípulos se alegraram muito porque os demônios sujeitavam a eles pelo nome de Jesus, porque já tinha soprado sobre eles. Mas depois disso eles ainda tiveram que ficar lá no Pentecostes para receberem a plenitude daquele penhor. Não é certo? Então, o próprio Judas estava expulsando demônios. Em Mateus 7, demônios podem ser expulsados, mas até por quem não se aparta da iniquidade. Está bem respondido? Está, né? Então é isso aí. Pode não voltar e pode voltar e o último estado ser pior até do que o primeiro, dependendo de haver um enchimento, um preenchimento, não é? Agora vamos ficar de pé. Vamos ler em Efésios, capítulo 4, só o verso 27, porque possivelmente nós vamos ler o capítulo
todo depois, capítulo 5 também. Então nós vamos ficar em pé só com o verso 27. Não deis lugar ao diabo. É uma frasezinha só. Não deis lugar ao diabo. Senhor Jesus, é bom falar acerca dessas coisas, porque isso aumenta o nosso conhecimento, e esse conhecimento não nos deixa ser destruídos. Como o profeta lá, ainda no Velho Testamento, o Senhor falou através dele, dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O Senhor ajuda cada um a alcançar este conhecimento pela revelação do Espírito Santo. E assim encontrar separado da sociedade. O que nós te pedimos é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Olha, é chocante, mas isso tem que ser examinado, estudado à luz dos fatos da verdade, a realidade. É isso que ainda sustenta o Espírito Santo aqui. Onde o Espírito Santo está, ele tem que ter liberdade para falar, para corrigir, para exortar, redarguir, consolar, mostrar os fatos, as realidades. Olha, diabo não só é essa gente que grita, que convulsiona. Endemoniado não é só gente que joga pedra, que fala sozinho, que agride. Talvez não, esse tipo de endemoniado prejudica muito menos, destrói muito menos. Há demônios em todos os setores da vida. Demônio religioso, fanático na religião, igrejeiro mesmo. A pessoa mata por causa da igreja. Mata por causa do nome de sua igreja. Há demônios de todas as formas, em todos os setores que você possa pensar. Príncipes das potestades do ar, nos lugares celestiais, dentro da igreja. Dinheiro é demônio, fama é demônio, mulher é demônio, homem é demônio, política é demônio, beleza, essencialmente, a beleza, quase toda beleza é do diabo. Porque é uma das coisas que o diabo mais usa, desde o Éden. O culto de Caim foi belo, foi bonito. Um altar cercado de rosas, de flores, frutas e legumes. Agora você veja contra um carneiro sangrado com pedra, trêmulo, sangrento. Olha a diferença do culto de Abel. Não tinha beleza alguma, como diz Isaías no capítulo 53. Não havia formosura alguma nele, beleza alguma nele, para que o desejássemos. Porque a beleza provoca desejo. O dinheiro dá beleza. O dinheiro faz tanta coisa. O dinheiro dá conforto. Esses homens aí, por exemplo, às vezes sem acusar, porque tem a maneira da gente falar que parece que reflete mais como um rechaço, não é? O sujeito hoje é plantador de tomate, amanhã faz um casamento gastando 20 milhões de cruzeiros. Por quê? Os trouxas compram discos deles, compram fitas deles, ouvem as suas vozes mais nojentas para o eleito, né? Mais nojentas. Por que um corredor de Fórmula 1 se torna um magnata? Porque os trouxas ficam acordando de madrugada para orar por ele, torcer por ele. Porque torcer é orar é torcer. Então está torcendo ali.
Então eu falo com o sobrinho meu, eu falei, olha, aquele time que foi campeão agora está dando uma casa para cada um dos seus torcedores. Você não vai pegar a sua, não? Ô, tio, escuta, o corredor lá da Fórmula 1 que ganhou, está dando lá um prêmio para vocês, viu? Que acordar de madrugada para torcer por ele lá no Japão. Agora, já com Jesus é diferente, né? Eles formam palácios, mansões riquíssimas, belas, iates e coisa e tal, belezas mesmo. O dinheiro faz tudo isso. Agora, só que Jesus deixa o seu povo na arena, e essa gente torta de vestido franzido no meio, essa coisa toda de sapato velho rasgado, mas está bem, minha filha, está bem, meu filho. Vamos ver depois quem é que vai ficar com inveja, por último. Quem é que vai ter a melhor mansão? Vamos ver depois. Vocês vão participar da minha glória, do meu prêmio, porque o que é dele é dela. Ele casa com ela com comunhão universal de bens. Universal. Esse é meu desabafo, né? A favor dos que sofrem, dos que são humildes, que padecem pelo nome de Jesus Cristo. Pode deixar o prêmio, você tem participação nele. Às vezes você não tem participação durante 30 anos, 20, 10, mas vai ter a eternidade. Nós vimos aqui sexta-feira o casamento que o irmão Brana fez, que levou 8 dias. Você já pensou um casamento levar 8 dias? Depois vimos um casamento que foi feito dentro de um barraco de viúvo, morando numa carroceria metálica de automóvel. E daí a pouco nós vimos um casamento que dura 3 anos e meio. As bodas do cordeiro. Depois vamos ver 1 milênio, lua de mel. Então eu disse assim, se telefonar para ele dizendo, olha, eu estou com uma dor de cabeça aqui, não, eu não tenho nada a ver, eu estou casando. Então espera ele terminar de casar. Aí daí a pouco ele disse, não, eu estou na lua de mel, agora eu não sou idiota, por que eu vou cortar minha lua de mel? Quando eu estava lá à vontade, 24 horas por dia na intercessão, vocês não quiseram. Agora não, agora eu estou na lua de mel. Agora vocês vão ter que esperar, vocês que não podem esperar uns dias para solucionar um problema, uma coisa, não pode esperar calados, um bom comportamento, não pode suportar uma prova, vão ter que esperar agora 1000 anos. E assim mesmo, quando eu voltar de lá, dessa lua de mel, não pensa que eu vou voltar com os braços abertos, dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não, isso aí já acabou, é mais nunca. Eu vou voltar para o trono branco, com ela, viu? Amém? Aleluia. Eu gostei muito disso, gostei demais. Só que nós temos que trabalhar, né? Vamos ver aqui, o que nós estudamos na era de Éfeso. Eu gostaria que houvesse uma sabatina. São 3. O que eu diria, gente? Se eu disser uma palavra aqui, eu entrego. 3 coisas. Qual é o padrão da igreja em relação ao batismo? São 3 coisas. Não. É bom a escola dominical, porque você vai basear nisso. Olha, se Deus é imutável, então o que ele deixou? Deixou um modelo, padrão, norma. Isso. Estou pelejando para chegar lá. Padrão, modelo, norma. Norma, padrão, modelo, padrão, norma. Aí você anotou agora. E esse padrão, veja, o que a igreja foi no dia de Pentecostes, a menina anotou ali, essa é a norma. Essa é o padrão.
Não há nenhum outro padrão. Não havia necessitados dentro daquela igreja. Vocês se lembram disso? Bom, então vamos ver aqui. Padrão, começou pelos rudimentos, que é o batismo, a unicidade de Deus, que é, ou unidade, não é? A unicidade de Deus, dessas três principais manifestações de Deus, que os apóstolos nunca viram como três pessoas distintas. Por isso, Pedro, tendo a chave do reino dos céus, é que eu disse aqui, olha, eu ia dizer que é chocante, não dei lugar ao diabo. Uma ocasião que Jesus não deu lugar ao diabo, não foi bem quando o diabo o atormentou lá no monte. Foi quando Pedro queria morrer no lugar dele. No mesmo culto que Jesus deu a chave para ele, o irmão Brana chega a dizer, havia ali dois homens, no mesmo culto, na mesma reunião que Jesus deu a chave para ele, as chaves do reino dos céus, e fez aquela grande declaração, não tu revelou a carne nem o sangue, ele disse para a mesma pessoa, para trás de mim, Satanás. Naquela hora ali, ele não estava dando lugar ao diabo. Jesus não foi constrangido. Por quê? Eu vou ofender um homem que quer morrer no meu lugar. Eu pego e falo com ele, Satanás, acabo de dar tudo para o homem, depois tiro tudo que eu dei. É não misturar as coisas. Aquele Pedro que estava sendo usado ali, para morrer no lugar de Jesus, era o miserável homem, na linguagem de Paulo. O outro era aquele que não tu revelou a carne nem o sangue, porque se fosse a carne e o sangue, a hora que a carne e o sangue entrar em ação, você vai querer morrer no meu lugar. E quando é a carne ou o sangue, é o diabo. Para trás de mim, Satanás. Quando o irmão Branham disse para a mulher dele, sai do meu caminho, ele estava não dando lugar ao diabo. Porque a razão da mãe, a razão da esposa, da mulher, só podia ser usada por quem? Significa que ela era endemoniada? Pedro era um endemoniado? Não. Então, o que se constata é que Deus não muda o seu padrão, o seu modelo, a sua norma. Ele vem tratar com o homem interior, e uma vez tratando com o homem interior, ele vai, como sempre o fez, dominar o exterior, começando pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo na unidade de Deus. Aí então, esse termo que eu chamo de moral, que não existe essa palavra na Bíblia, moral, você não vê. A Bíblia cuidando de moral, cuidando, tratando da sociedade. Botando azeite na ferida da sociedade podre. E daí é que tem que sair a igreja. A igreja tem que sair dessa casca falsa, hipócrita da sociedade, da ordem social, do cosmos. Esse nome não existe na Bíblia. Existe santificação. Existe conduta e ordem, doutrina. Conduta, ordem e doutrina. Existe santificação. Essa palavra santo, ela vem do grego, ela quer dizer simplesmente separado. Separado para Deus. Israel era santo perfeitamente, um povo separado para Deus, por Deus e para Deus. Agora, nós estamos fora da sociedade.
Nós estamos fora do Egito. Mas mesmo fora do Egito, Israel tinha terríveis problemas, problemas horríveis. Não estava lá. Saiu do sistema denominacional social. Israel tinha problemas terríveis, mas era o povo. Estava no deserto, estava fora. A igreja de Paulo, como a igreja de Corinto, e todas elas, as cartas, Paulo não teve problema com a igreja de Éfeso em relação aos dons, mas nós vamos ler aqui, ver de que ele está prevenindo a igreja. A igreja de Paulo tinha problemas terríveis, mas era a igreja separada. Aí nós vemos aqui em 1 Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Isso quer dizer, todos saíram. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Aí que vem o problema. É porque eles estavam manchando a sociedade lá? Não. Jesus nunca converteu um ladrão, uma meretriz, para dar paz para a sociedade. Ele não vai. Quando o irmão Branham disse assim, o profeta de Deus disse, eu não oro mais pela América. Veja que besteira esses trabalhos de frentes nacionais para salvar o país. É cegueira, é pura cegueira. Está orando pelo Brasil, salvar o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Cegueira, pura cegueira. Jesus nunca consertou uma pessoa, quando ele estava aqui na terra, para dar paz para os sacerdotes, para a sociedade, para eles dormirem em paz, não serem assaltados. Quantos ladrões haviam no tempo de Jesus? Quantas viúvas haviam no tempo de Elias? Quantas meretrizes haviam no tempo de Raabe? Sempre você viu, uma. E consertar a cidade ficar em paz, né? Bom, um presidente lá que é uma beleza, e que faz o dinheiro fluir dentro de casa assim, ó. Olha, vocês agora vão abrir uma cisterna, cada um em seus quintais. Aí todo mundo vem nos apartamentos. Corre tudo para ter quintal. Porque cada cisterna vai sair só dólar lá de dentro. Porque nós precisamos de um carnaval bem rico, bem abençoado, né? Precisamos mais futebol, mais campeões do mundo, de corrida, de tênis, de vôlei, de basquete. E acalmar o calor com a cerveja gelada, né? Está tudo bem, tudo em paz. Jesus está fazendo isso aí para os nossos filhos vagabundos, safados, sem vergonhas, que nunca assumiram respeito. Jesus vai fazer tudo isso para ficarem todos numa boa, como eles dizem. Se eu ganhasse o primeiro prêmio da loteria, eu ficaria numa boa. Eu ficaria numa boa. Vagabundos não querem trabalhar, querem amanhecer ricos.
Eu ouvi um repórter falando assim, brasileiro é vagabundo. Israel está exportando a melhor laranja do mundo plantada em areias. O Brasil está preparando para pular o carnaval. É isso que eles querem. Falando assim, veementemente, sendo contestado, mas ele falou gritando. Vagabundos. É claro que isso aí não afeta o trabalhador. Não afeta o cristão. Você pode xingar do jeito que for. Como dizia o irmão lá atrás do irmão Zé Berto. Xinga, pastor, xinga, xinga. Agora, quando nos afeta, nós... Isso não me afeta. Aí seria bom, né? Mas é isso. Paulo tinha problemas. E você tem problema com quem? É com o filho dos outros? Seu problema é com sua família. Então o diabo tem problema com a família dele. E Deus tem problema com a família dele. Eu sou um problema do meu pai. Você é um problema de seu pai. Nós somos um problema de Deus. Nós não temos mais nada de estar consertando roupa para esse mundo podre. Deus não está salgando carne podre. Ele não é tolo. Mas aqui está, separados, chamados, mas nem todos são escolhidos. Mas é problema de Deus, não por causa do que estão falando lá fora. De qualquer maneira, eles viveram sempre na trilha de quem realiza. Eles são como os cães que farejam, é um provérbio árabe. Os cães farejam na trilha de quem realiza. Enquanto eles estão ladrando, nós estamos realizando o que interessa ao povo de Deus, aos eleitos. Amém? Deixa o Ló cuidando de Sodoma, botando sal na carne podre de Sodoma, tentando salvar Sodoma. Mas Abraão não está nem ligando para aquilo. Mas Abraão foi em Sodoma. Foi em Sodoma? Ele não foi lá passear, não. Ele só fez resgatar Ló dos 5 reis. E os 5 reis não estavam em Sodoma. Ora, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, bebendo da mesma mensagem. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Prostrados. Eu não acredito que tenha uma pessoa aqui dentro que esteja prostrada no deserto. O profeta disse: se você está aqui, foi a graça que te trouxe. Nós temos muitos, alguns, que se prostraram, já se prostraram. E um dos principais juízos que caiu sobre eles foi a prosperidade. Nós estamos na luta, ainda estamos de pé, estamos combatendo, estamos sendo combatidos, estamos combatendo, estamos lutando. Eu não estou prostrado, você não está prostrada, você não está prostrado no deserto. Está tão sensível, não está adormecido, que sente a dor. Enquanto a pessoa sente dor, é sinal que ela está viva. Quando ela não sente dor mais, ela está morta, prostrada. Mas enquanto está gemendo, pedindo socorro, clamando, lutando, dando murro. Brincadeira, né? Você entende? Lutando. Não importa se apareça mancado, engessado, de que forma, mas está lutando. Aí faz lembrar aquele soldado que voltou lá todo deformado, né? E o imperador César disse: onde você arranjou essas cicatrizes? Ele disse: foi no campo de batalha, então assente-se aqui ao meu lado.
E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles cobiçaram dinheiro, cunha de ouro, capa babilônica, moedas. Eles cobiçaram coisas que já haviam deixado para trás. Eles implicaram com Moisés logo que atravessaram o Mar Vermelho. Entrou casamento, divórcio, morreu a irmã, ficou leprosa, orou, morreu a irmã. Por que Abirão, Coré, Datã foram engolidos pela terra? Por causa disso aqui, ó. A nossa cobiça, o nosso alvo aqui, não é outro senão o rapto, o arrebatamento. Amém. Não vos façais, pois, idólatras. Idolatrar pastor, idolatrar irmão, idolatrar o próprio Senhor Jesus Cristo, idolatrar o profeta. Não. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para afogar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Agora aí, isso aqui vai longe, nós saímos até da pauta aqui, porque aí você teria que entrar. Nós vamos chegar lá, se nós continuarmos o estudo das 7 eras, comentada assim, chegaremos lá. Aqui é a doutrina balaamita, porque Israel lutando e vencendo, e Balaão vai lá e a sua profecia tinha que ser sempre correta. Sempre correta. Ele voltava, Deus falava na boca dele. Israel, vejo Israel como árvores, é forte. Balaque, dinheiro nele, proposta para ele, vantagem para ele. Profetiza contra Israel. Se você me ajudar a derrubar aquele povo lá, você tem mais isso, tem mais aquilo, você vai subir. Tem gente assim que só quer subir derrubando alguém, derrubando os próprios degraus através dos quais ele poderia subir de fato, destruindo aquilo que poderia ser sua própria escada. Nós vemos isso na política. Certos partidinhos só quer subir difamando. Então, Balaão, amando o prêmio da injustiça, continuou. Quando ele viu que a profecia só vinha de Deus, que ele pelo menos dissesse: olha, não me procure mais, faz favor, não bata na minha porta, não me telefone mais, não quero saber disso, vai para o inferno, lá que é seu lugar. Se certas mulheres fizessem isso, certos homens, não é? Mas fica com aquela curiosidade e com aquela ambição. E lá ficou o Balaão, até que veio a inspiração. Vem mesmo, pode deixar que vem. Chegou lá a inspiração. Olha, vocês estão com as armas nas mãos, vocês têm aí essas moças tão bonitas, suas pernas são lindas, então é só mandar elas vestir mini saia e requebrar diante dos soldados. Vocês vão ver o que vai acontecer. Foi dito e feito. E caíram num dia 23 mil soldados por causa das pernas das mulheres. 23 mil soldados. Não caiu por profecia alguma, caiu pela doutrina. Por isso é que vai lá para o Apocalipse, a doutrina balaamita, que é mulher em tipo, como a Jezabelita e a Nicolaíta. Mulher em tipo,
No Velho Testamento é um tipo. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não caia se você cuida estar em pé. Quando o irmão Branham ficava sabendo de uma coisa, qualquer coisa sobre um ministro, sobre um irmão, uma pessoa, ele dizia: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Aquele que cuida estar em pé, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Só humana. Humana. Não há tentação para ter cultos caimitas, para estar lá no Rio Vermelho, nos congressos de mocidades e programações denominacionais. Não há tentação para ir para o carnaval. Não há tentação nenhuma para cultos. Não há tentação espiritual mais. Há tentação humana. É a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, da carne. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Agora, Deus é imutável, sim, imutável, mantém o seu padrão, mantém. Ele nunca mudou. Ele tem eventos, dispensações. Então ele entra aqui dizendo, no parágrafo 10 da mensagem de Éfeso: aquela igreja primitiva não foi organizada por homens. Ela não é um sistema denominacional. Ela não tem um presidente no Brasil, nos Estados Unidos, um presidente daquela organização, se é que é igual. Os pastores, as igrejas são inteiramente autônomas, elas são locais, se reúnem em plenário, em companheirismo, é simplesmente para se aprofundarem mais nessas coisas da palavra. São comprometidos exclusivamente na palavra. Nenhum pastor tem direito de intrometer no ministério de qualquer um outro pastor. Não. Nenhum membro tem direito de sair daqui, ir noutra igreja e voltar falando o que viu errado lá. Não. Eu não creio que ninguém aqui faça isso. Nenhum tem direito disto. Não deve fazer isso. Essa igreja não foi organizada por homem. Foi guiada pelo Espírito Santo. Não foi muito grande. Nunca será. Foi odiada e desprezada. Porque eu disse a igreja de Goiânia é grande. O que é isso? A igreja de Jerusalém era muito mais. Só num culto de 15 minutos, Pedro ganhou 3.000 almas. Aqui não tem 3. Já ganhamos mais de umas 20 mil almas aí. Se todo mundo tivesse aqui, 5 tabernáculos desses não cabiam, né? Desde que começamos em 67. Foi perseguida até a morte. Aí na mensagem o profeta diz: a igreja que não é perseguida, que não tem problemas, que não tem alguma coisa ferindo,
Ela não é de Deus. Você vê um problema, vê outro, fica triste, cai da fé. E você queria o quê? Simplesmente aquilo. Chegar na igreja e encontrar o céu já, né? Encontrar os céus. Não, não é assim. Descansar, os braços bem descansados. Não, não é assim. A arena desta era, gente, aqui, essas coisas não acontecem à toa, por isso que eu repito. Eu repito porque é profundo, é fundamental, não acontece certo. Muitas coisas não acontecem comigo, não é à toa, não. Como aconteceu com o irmão Branham. Se der tempo, passasse os anos, aí que foi por isso, foi para isso, foi Deus. Aí já é tarde. Espera um pouco. Então, aquela família escandalizada com o pai. Super escandalizada. É um psicopata. É um doido. E a mocinha então vem no telefone, depois da mãe falar, mostrar suas razões, porque vai separar-se dele. E eu digo, Jesus te ajuda, filha. Ela disse, Jesus existe, pastor? Ele existe ainda? Eu disse, olha, minha filha, no tempo das arenas, das fogueiras, dos leões, meninas com 16 anos de idade, com você não fizeram essa pergunta. Elas morreram glorificando a Deus. Agora, o que seria a arena desta hora? O que seria a arena desta hora? Simplesmente porque seu pai é um pregador? Você escandaliza com Jesus porque ele é bruto? Porque ele é insuportável? Qual seria? Vamos ver se você vai sair dessa arena e cair no céu agora. A mãe disse, não, ela já está pintada, está de short. Está vendo? Por que escandaliza e pinta a cara? E corta os cabelos, e veste short, e veste roupa sumária. Não está chocada, não é com o erro? Então passa a viver a verdade, ao invés de mergulhar no abismo. Devia escandalizar com o mundo. Ninguém. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais no mundo, porque o mundo me escandalizou. Eu não vou lá mais. Foi odiada, foi desprezada, foi perseguida, foi oprimida. E se nós não tivermos problemas nesta hora, nós não iremos no rapto. Tem que haver problemas chocantes, inadmissíveis. Tem que haver problemas, mas problemas mesmo. Nós estamos ainda no mar de rosas. A coisa ainda virá. Você diz, ainda virá? Ainda virá. Você não sabe de nada. Está pensando que o reino de Deus é isso aí. É um homem na frente ali, de gravata, de paletó. Um Deus para muitos. Assim, né? O homem o ofício mas o homem é um podre, é um indigno, é um sem honra. E assim por diante. E o outro já diz, é demônio. Não, rapto não é isso, não. Rapto é estrada estreita, é negar-se a si mesmo. Ela foi perseguida até a morte. Não há perseguição lá fora, senão a astuta cilada, o engano. Mas esse engano não pesa mais sobre os eleitos. Vem cá, Deus são 3 pessoas. Quem que vai te enganar mais com isso? Vem cá, você tem que ser batizado nos títulos. Quem que vai te enganar mais com isso? Porém, fiel
ela foi perseguida até a morte, porém foi fiel a Deus. A Deus. Você é fiel a Deus, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo com você. Você não nega a sua fé. Você pode estar rapando a pele com um caco de telha, caindo aquela coisa nojenta no chão de lepra, mas você não nega. Você não nega a mensagem, você não tem como negar. Porque aquele que é fiel está em você. Então isso permaneceu, essa igreja permaneceu como modelo original na palavra. Não dá tempo, eu queria ler Efésios 4, 5, vocês leem em casa. Efésios 4, 5. Aí vem aquele que mentia, não mente mais, aquele que roubava, não mente, não rouba mais, e o capítulo 5 também, né? Se você quiser anotar, você vai ler em casa. Eu não vou entrar nessa parte, porque aí nos tomaria mais meia hora, no mínimo. Quem sabe, no próximo domingo a gente continua, né? Então, veja, não vá se confundir aqui. Quando diz que Deus e seus modos não mudam, o profeta está dizendo, parágrafo 11, não disse que a igreja e seus mensageiros não podiam mudar. A igreja não é Deus. Assim sendo, ela pode mudar. Mas o que disse foi que, por ser Deus imutável, com seus modos imutáveis, nós podemos voltar ao princípio e ver esse princípio perfeito de Deus. E não julgar por meio daquela norma. É assim que se faz. A verdadeira igreja sempre se esforçará por ser igual à original do dia de Pentecostes. A igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar ao que foi a primeira. E os mensageiros das igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar do que foi o apóstolo Paulo. Foi tudo o que eles fizeram. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Eles se esforçaram, esses mensageiros, se esforçaram para serem como Paulo. Agora, Lutero não foi. Lutero teve um batismo completamente antibíblico ainda. Morreu num batismo antibíblico, anti-Paulo, anti-apostólico. Lutero morreu crendo em 3 pessoas distintas. É um absurdo, não é? Dá para entender isso? Mas nós já explicamos. Foi o broto da semente. Foi o broto, não podia ter tudo. Mas no que foi verdadeiro, na porção dele, ele foi igual a Paulo. Ele se aproximou de Paulo, porque ninguém é igual a Paulo. O profeta disse que ninguém é igual a Paulo. Para começar, Paulo não teve nem sogra, nem caminhão. Estava completamente desimpedido. Eu brinco com as sogras. Eu sei aqui tem quantas sogras aqui, levanta a mão. Quantos genros tem aqui? Olha, vocês amam suas sogras? Levanta a mão. Ah, todos eles, mas estão querendo comprar a jumentinha, não tá? A jumentinha. Foi o rapaz criar uma jumentinha, e quando ele voltou para casa, a jumenta tinha matado a sogra dele. Deu um coice bem na testa dela. Aí estava um monte de gente lá de genro querendo comprar a jumenta dele. Eu sei que as irmãs acham bom né? Só ainda está temperando feijão pro genro lá e começa a rir sozinho, né? Mas eu conheço muitos genros, são doidos por causa de suas sogras, viu? Gosto muito delas. Olha, tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar o que foi o apóstolo Paulo. Aproximar. Não serão exatamente como ele, não. Mas os verdadeiros mensageiros serão os que mais se assemelharem a Paulo. Estava livre de toda ligadura humana, completamente entregue a Deus,
e só declarava a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro serviria. A gente tem que basear no original. Assim como uma determinada espécie só pode gerar a sua espécie, a igreja verdadeira sempre será a que procurar seguir os passos de seus fundadores em Pentecostes. Pelo menos se aproximar. E seus mensageiros seguirão ao apóstolo Paulo, o mensageiro da primeira era. Isto é simples e maravilhoso. Aleluias. Aqui ele está procurando identificar o mensageiro da era, não é? Vamos ficar de pé?